O homem de fé e o diabo. Seu primeiro encontro. Mateus capítulo 4, verso 1 ao 11 e Gênesis capítulo 12, verso 10. Christian Friend, volume 19. Não ameis o mundo, nem as coisas que estão no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aqui temos, em poucas palavras, a oposição que devemos enfrentar. Assim que você começa no caminho da fé, você tem que enfrentar Satanás com todas as atrações da vista. Você se torna um objeto de importância para o inimigo, que sabe que só existe aquela cena de fé e esta cena de vista para o homem. E desta última, ele é o príncipe. Não creio que possamos insistir demais neste fato com os jovens cristãos, nem que os mais velhos sofram muito, lembrando-se uns aos outros com mais frequência do que fazem da mesma coisa. Você terá que enfrentar o diabo se você começou no caminho da fé. E o diabo, lembre-se, com todo o poder e a atração do mundo em suas costas. Para ilustrar, tomaremos os dois maiores exemplos de fé contidos na Palavra de Deus, a saber, o Senhor Jesus Cristo, Deus sobre todos, bendito para sempre, mas um homem de fé caminhando aqui, e Abraão, o pai dos fiéis, o pai dos crentes, o amigo de Deus. Em ambos os casos, como acredito em todos os casos, o mundo é apresentado a cada um para destruir o testemunho de um homem de fé, ou seja, daquele cujo caminho se opõe à visão e a todos os seus atrativos. Devemos lembrar que o objetivo de Satanás, se tivermos iniciado de maneira justa o caminho da fé, é nos silenciar como testemunhas vivas da suficiência de Deus em todas as exigências do caminho, e também para que outros não sejam libertados, nos enfraquecer. Este é o seu objetivo. Ele não pode tocar no fato de que somos do Senhor. Ele pode, no entanto, estragar-nos quanto ao nosso testemunho e apreciação deste fato. Ele não nega que somos homens de fé. Ele procurará, entretanto, que não andemos pela fé. O objetivo do inimigo é sempre frustrar o propósito de Deus. É dirigido contra Cristo, que é o objeto desse propósito. E como parte desse propósito, pois o que há na terra que é para Cristo senão os cristãos, você tem que enfrentá-lo. Quando o Senhor estava na terra, ele teve que enfrentar esse inimigo armado com todo o poder e atração do mundo, antes de entrar em seu ministério público, e acho que descobriremos que também teremos de conhecê-lo. Isto é, Cristo teve primeiro que amarrar o homem forte, antes que pudesse expoliar seus bens. Encontramos o mesmo inimigo na história de Abraão. Abraão é chamado como um homem de fé para estabelecer sua morada em um novo terreno, o testemunho de Deus na terra. O diabo diz: vou estragar tudo isso. Surge uma fome em Canaã, e Abraão desce para o Egito. Ele se torna um recurso humano, e o Egito é apenas e sempre um tipo deste mundo. Agora, vamos dar uma olhada no resultado em cada caso. No caso de nosso bendito Senhor, foi um triunfo sobre tudo o que o inimigo apresentou para atraí-lo para fora do caminho da dependência de Deus. Assim, ele foi colocado para Deus neste mundo. E isso era verdade para ele progressivamente. Tenho o Senhor sempre diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Salmos capítulo 16. No caso de Abraão, como sabemos, ele foi vencido. Ele cedeu ao ataque do inimigo, mas para ambos era o mesmo. O ataque foi: providencie as necessidades do corpo, ou seja, para você nesta cena, e não diga que você não é dela. E por que devemos olhar para tudo isso e os resultados em cada caso?
é porque devemos enfrentar esse inimigo, como todo homem de fé teve que encontrá-lo. E, cedendo a ele, nossa utilidade como testemunho de Deus se foi. Ó, que possamos tentar afetar uns aos outros, que é como nos conduzir neste primeiro encontro que nos marcará. A menos que haja recuperação, eu carregarei a impressão da derrota sempre que passar por esta cena. Através da graça, houve recuperação no caso de Abraão. Veja Gênesis capítulo 13, verso 1. Mas olhe para o tempo perdido. Não havia comunhão com o Senhor, nenhum altar no Egito. E isso é exatamente o que Satanás deseja, pois você pode dizer o que quiser, alegar que é um homem de fé, e saber e ensinar que Canaã é o lugar certo, desde que você desista do solo celestial e não seja encontrado ocupando-o por Deus mesmo. O Senhor teve fome e Abraão teve fome. O diabo estava próximo com todos os seus recursos do mundo para cada um, e aparentemente apenas no momento de necessidade. Mas lembre-se de que há duas cenas, duas regiões, e apenas duas, e você mesmo, quanto às necessidades do seu corpo aqui. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 e 20. Pertence à região da fé, e não à da vista. Quanto a este mundo, é uma ruína moral, e as coisas naturais permanecem. Assim, vem diante de nós no Evangelho e nas epístolas de João. O diabo tem controle total sobre ele. Ele foi constituído e aceite como o príncipe deste mundo na rejeição de Cristo. O mundo, então, essa ruína moral, Satanás preside, usando tudo para derrotar, se puder, os propósitos de Deus para os santos. É a eles que ele se aproxima, e como um amigo. Ele se oferece para conceder aos santos qualquer coisa que eles aceitem aqui. E ele segura tudo em suas mãos. Ele usa o exterior para afetar o interior, ou seja, o estado da alma. Mas vamos dar uma olhada por trás da isca oferecida. Qual é o seu objetivo? À medida que você recebe das mãos de Satanás qualquer coisa aqui, você perde moralmente. Você perde sua capacidade de estar aqui por Deus. Está escrito: e com isso podemos derrotá-lo. O presente cega os olhos dos sábios. Deuteronômio capítulo 16. E aquele que quer ser amigo do mundo é inimigo de Deus. Tiago capítulo 4, verso 4. Com um esforço triplo, Satanás ataca. 1 João capítulo 2, verso 16. Ele vem com a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E o objetivo que tem em vir a todo santo que entra no caminho da fé é anular seu testemunho. Mas ele deve ser encontrado antes que você possa passar por este mundo, onde ele reina, e roubar sua presa. Suas atrações devem ser superadas por mim primeiro, antes que eu possa ser útil para libertar outros da armadilha. Um homem de fé deve recusar os suprimentos do diabo, ou ele deixará de andar pela fé. Ele deve recusar as honras do mundo. Eu te promoverei com grande honra. Números capítulo 22, verso 17. Se ele deseja ter a honra somente que vem de Deus. João capítulo 5, verso 44. Não é difícil explicar a fraqueza que existe e a incapacidade de livrar do mundanismo que se encontra no ministério de alguns que têm a verdade e são eles próprios verdadeiros filhos de Deus. Se eu caí e estou vivendo nas atrações, honras ou suprimentos de Satanás, como posso libertar os outros? Como então minha caminhada pode ser caracterizada como tantas outras no passado, como a caminhada firme, progressiva e triunfante em uma cena diversa de um homem de fé? Nunca ter vencido Satanás individualmente quando ele vem com todo o poder do mundo explica por que o poder e ministério de tantos é praticamente zero. Não é que eles não sejam cristãos,
não tenho dúvidas disso. Mas o que é manifesto é que, quanto ao mundo, esta cena moral do mal, eles não são vencedores e não estão livres disso. Consequentemente, o Espírito de Deus não apoia seu testemunho, e há pouco resultado. Muitos trabalhadores cristãos não deixariam apenas sua marca para Deus neste mundo, mas também o deixaria na Igreja de Deus, onde agora não há nada digno de nota em seu testemunho, se ele não tivesse descido ao Egito quando Satanás o encontrou. Ele respondeu às atrações apresentadas, e sua utilidade para os outros em nome de Deus estava e está praticamente no fim. Mas, embora possamos agradecer de coração a Deus por ser possível a recuperação deste estado, antes de falarmos sobre isso, gostaria de me alongar um pouco em outra coisa. Muitas vezes, há grande atividade entre aqueles que não venceram as atrações e armadilhas mundanas de Satanás. Eles são ativos na pregação do Evangelho. Eles pregam e pode-se argumentar que Deus abençoa sua pregação por meio de conversões. Mas, observe isto, seus convertidos, como uma classe, não vencem o mundo. Eles são como seus pais, e a obra traz a marca do trabalhador. Mas tudo isso está abaixo da marca. O Evangelho completo, ou seja, Cristo, é pregado, e o novo homem não tolera este sistema moral maligno chamado mundo. O Filho liberta dele, João capítulo 8, verso 36, e o evangelista conecta almas com o céu. Pela esperança que está reservada para vocês no céu, da qual antes ouviste a palavra da verdade do Evangelho. Colossenses capítulo 1, verso 5. Isso é claro. O Evangelho não melhora o homem para deixá-lo moralmente nesta cena. Embora ele possa ser um cidadão melhorado, ou marido, ou pai enquanto nela. O Evangelho o faz andar por ela como apenas um homem liberto pode andar por ela. Andar como um conquistador impassível pelas tolices vazias e mesquinhas de Satanás, que ele vê ao seu redor. Quanto a isso, veja 2 Coríntios capítulo 2, verso 14. Esse foi o caminho de um homem de fé aqui abaixo. Passo agora ao fato de que a recuperação do Egito é possível. E Abraão subiu do Egito, ele e sua esposa e tudo o que ele tinha. Gênesis capítulo 13, verso 1. Esse foi o segundo grande dia na história de Abraão. O primeiro foi quando ele saiu de Ur dos Caldeus. Ele não foi feito por este segundo ato um homem de fé. Ele era um homem de fé antes, e Satanás foi recusado e vencido por isso. E Abraão foi constituído novamente como testemunho de Deus na terra. Ele foi novamente um testemunho de que um homem de fé poderia abandonar seu país, sua parentela e a casa de seu pai, e agora mais, até mesmo todos os suprimentos do Egito, para andar pela fé com Deus. Esta é uma honra tão quão a ser desejada por todo crente. Não era uma coisa pequena. Laços terrestres não contavam nada. O país não contou nada. Nenhum país novo seus pés ainda pisaram. Um peregrino e estrangeiro na terra, com Deus como seu todo-suficiente e único recurso. Tal era Abraão. E para tais, isto é, para aqueles que abandonam o Egito, e não para o grupo geral de crentes, que Deus revela sua mente. Ló é uma imagem da empresa em geral, embora seja um verdadeiro crente, sem dúvida. 2 Pedro capítulo 2, versos 7 a 8. A respeito de todos os seus propósitos com respeito à prometida semente, Isaque, como um tipo de Cristo, Deus instruiu não a Ló, mas a Abraão. Veja capítulo 13, 14 ao 15 e 16. Isso é o que queremos. Queremos saber mais sobre a comunhão com o Pai, quanto a todos os seus propósitos para a respeito de seu filho. Tipicamente, Abraão entendeu. E então, quando depois Ló aceita o mundo e é capturado por ele, Abraão está, como o homem recuperado, no lugar onde Deus pode usá-lo para livrar seu irmão das labutas do inimigo. Abre aspas.
E ele trouxe de volta todos os bens e também trouxe novamente seu irmão Ló. Fecha aspas. Aqui está um exemplo do que devemos conhecer mais. Sodoma era uma imagem do mundo tanto quanto o Egito. Foi a honra do lugar, não uma fome, que pegou Ló e fez dele um residente ali. O que devemos ambicionar é permitir que a fé nos controle, de modo que possamos ser usados por Deus para livrar nossos irmãos de tais associações, por termos vencido o inimigo nessas mesmas coisas. Abraão, enquanto ainda estava no Egito, havia desistido da peregrinação e não poderia ter livrado Ló deste problema em que ele havia passado por também desistir. E que ele teve é provado por sua associação com o rei de Sodoma. Mas outra coisa deve ser dita. Ló é resgatado, mas embora novamente em lugar de testemunho, e manifestadamente Deus tinha recomeçado tudo de novo, mas ele ainda se apegou ao mundo. Ele está em marcante contraste com Abraão. Abraão aprendeu com sua falha e venceu. Ló não. E embora não tivesse envolvido no julgamento do mundo, Sodoma, Ló teve, por assim dizer, que ser arrastado para fora dele. Ele foi salvo, como que pelo fogo, embora fosse um homem justo. E, quando a verdade sobre o horror da época veio, alguém que deu testemunho a outros sobre isso, de que valia o seu testemunho? Que efeito isso teve em sua própria casa? Abre aspas. Ele parecia alguém que zombava de seus genros. Fecha aspas. Esse foi o pequeno efeito produzido pelo testemunho de um homem justo que não foi separado dos princípios e caminhos do mundo. E não temos de ir muito longe para encontrar um testemunho que produz um efeito semelhante. Uma justa alma atormentada dia a dia, e seu testemunho ineficaz porque não é apoiado pelo poder de Deus. O Senhor nos deu agora para enfrentarmos este assunto com calma, e já que é para Deus, com ousadia. Posso ser cristão, mas amo o mundo? São os jovens, isto é, aqueles que avançam na vida divina e que não são mais bebês, que são advertidos contra o mundo, porque Satanás o está usando contra eles. O amor do Pai é contrastado com o amor do mundo. Não diga que é impossível para aqueles que são de Deus e reais amá-lo. Demas me abandonou, disse Paulo, por ter amado o presente mundo. Não havia perigo disso àqueles a quem João se dirigiu? Ló não era real e não eram os jovens de João reais? Somos todos servos inúteis, sem dúvida, mas o que o impede em nosso testemunho hoje, senão o mundo? Que o Senhor nos dê, com ele e em oração por luz, para enfrentar este grave defeito por amor de seu nome. Amém.